As fibras alimentares são encontradas na maioria dos alimentos in natura, como frutas, tubérculos, batata doce, cereais integrais, leguminosas, etc. São aqueles chamados carboidratos complexos. O fato de que uma boa parcela da fermentação das fibras ocorre no intestino grosso aumenta a velocidade do trânsito intestinal, tornando mais eficiente a eliminação das fezes. Então as fibras são ótimas aliadas contra a prisão de ventre, por exemplo. Além disso, tem vários estudos científicos mostrando como o maior consumo de fibras ajuda a reduzir o risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas. Mas o que são essas fibras alimentares? Qual a composição química delas? Qual a diferença entre fibras solúveis e insolúveis e por que elas trazem esses benefícios? Confira agora em mais um vídeo de Metabolismo Bizarro. As fibras alimentares, também chamadas de fibras dietéticas, são resistentes à ação das enzimas digestivas humanas, como a amilase salivar e a amilase pancreática, responsáveis pela digestão do amido. Essas fibras são constituídas geralmente por polímeros de carboidratos, ou polissacarídeos, só que com unidades monoméricas diferentes da glicose, que é o monômero do amido. Além disso, também possuem algumas fibras que não são carboidratos. O principal exemplo é a lignina, que é um polímero de fenilpropano. Os componentes das fibras alimentares podem ser divididos em alguns grupos, como por exemplo, polissacarídeos não amido, como a pectina, oligosacarídeos, maltodextrinas, compostos fenólicos, proteínas da parede celular, oxalatos, fetalatos, etc. A lignina e fibras de origem animal, como a quitina, quitosana, entre outras. Mas o foco aqui nesse vídeo é falar das fibras solúveis e insolúveis, que são aquelas encontradas principalmente naqueles alimentos que eu mencionei no início do vídeo. As fibras solúveis têm esse nome porque elas são solúveis em água, que é o solvente universal na bioquímica, e elas formam géis viscosos com a ação do pH baixo do estômago e acabam não sendo digeridas no intestino delgado. Elas passam direto para o intestino grosso, onde são facilmente fermentadas pelas bactérias que vivem ali no intestino grosso. E elas são inclusive excelentes pré-bióticos, justamente porque o consumo dessas fibras estimula o crescimento dessas bactérias benéficas ali para o intestino grosso. A principal representante desse grupo é a pectina, um polissacarídeo composto principalmente por ácido galacturônico, que é um produto da oxidação da galactose. Aqui abaixo você tem as estruturas da glicose, da galactose e do ácido galacturônico. A galactose e a glicose são isômeros espaciais. Você está vendo circulado em vermelho aqui a diferença exatamente no carbono 4 desses dois açúcares, onde na glicose essa hidroxila que está ligada no carbono 4 está na posição para baixo e na galactose está para cima. Já o ácido galacturônico tem um grupo ácido carboxílico, ao invés de um grupo álcool na posição 6 da galactose, como você está vendo aqui embaixo. A pectina, que é o polímero de ácido galacturônico, é encontrada em frutas, principalmente em frutas, mas também em hortaliças, batatas, beterrabas, tubérculos em geral, e pode ser isolada e ela é vendida comercialmente. Ela é muito utilizada em confeitaria. Quando aquecida em contato com açúcar, a sacarose, ou mesmo a frutose, o açúcar naturalmente encontrado nas frutas, e também na presença de um meio ácido, normalmente se usa suco de limão, ela forma um gel que tem a propriedade espessante, o que aumenta a viscosidade sem alterar as propriedades do alimento. Por isso que ela é bastante utilizada como espessante na indústria alimentícia. Outro exemplo bastante conhecido de espessante utilizado na indústria alimentícia é a goma guar. A goma guar também é uma fibra solúvel. Ela é obtida a partir da planta Siamopsis tetragonolobus. Tetragonolobus. Uma planta que parece uma ervilha, como essa da foto que você está vendo aí. Ela também é um polissacarídeo, só que composto por manose e galactose, principalmente a manose. Aqui embaixo você tem a figurinha com os 3 isômeros, glicose, galactose e manose.
As três se diferenciam apenas na posição das hidroxilas. Como eu já falei, a glicose e a galactose é na posição 4 e a manose é no carbono 2. Essa é a diferença entre a manose e a glicose, a posição dessa hidroxila no carbono 2. Na manose, ela está para cima, enquanto na glicose está para baixo. Eu também não poderia deixar de falar da inulina, uma fibra solúvel encontrada em folhas de chicória, principalmente na raiz, de onde ela é extraída industrialmente, e nós ingerimos principalmente pela ingestão de cebolas, alhos... Cebolas, alhos. Seus belos olhos! A insulina é um oligosacarídeo, formado essencialmente por frutose, mas que também tem unidades de glicose na terminação da cadeia, como destacado nessa figura com a estrutura geral aqui do lado. Bem, existem outras fibras solúveis, claro, mas não vou falar em todas aqui, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Vamos falar agora das fibras insolúveis. Mas antes, clica aí no curtir para dar uma ajudada a divulgar esse conteúdo de divulgação científica de química associada ao metabolismo que a gente tem aqui no canal. O principal exemplo de fibra insolúvel, e melhor, a mais famosa, é a celulose, a molécula orgânica mais abundante na face da Terra. Mas espera aí, bizarro. Eu aprendi que a gente não digere celulose, não é verdade? Realmente, nós não digerimos a celulose, mas a gente ingere, pois afinal de contas, ela é o componente da parede celular dos vegetais. Então, basicamente, nós ingerimos celulose sempre que a gente come alimentos de origem vegetal, ou seja, quase tudo que a gente come. Lembre-se que, biologicamente, frutas são vegetais. Nutricionalmente é outra coisa, mas em termos de biologia, as frutas são frutos de plantas do reino vegetal, ok? Bom, biologicamente, nós comemos essas células, então comemos celulose. A celulose, assim como o amido, é um polissacarídeo feito só de glicose, só que ligadas de um jeito diferente do que no amido, de forma que nós não temos enzimas para quebrar essas ligações. Nós não podemos obter glicose livre a partir da celulose. Mas a quantidade de celulose que a gente ingere não é suficiente para causar maiores complicações. Não é a mesma coisa se a gente comesse papel, por exemplo. Não coma papel, porque aí sim, a quantidade vai ser muito grande e ela corre o risco de ficar presa ali no intestino e, enfim, ter maiores complicações. Mas a quantidade que a gente ingere ali, por mais que a gente coma vegetais, não é suficiente para dar complicações. E muito pelo contrário, ela é importante porque é uma fibra insolúvel e que acaba estimulando o fortalecimento do intestino e também a formação do bolo fecal. Se você parar para pensar até agora, as fibras que nós falamos são carboidratos. E é por isso que esses alimentos são chamados de carboidratos complexos. Porque ao contrário dos carboidratos simples, como açúcar e amido, farinha de modo geral, eles não oferecem só glicose e também demoram mais para fornecer a glicose. Mas a composição dos carboidratos é mais complexa, o que é bastante benéfico para a nossa saúde, para o funcionamento do nosso metabolismo. Existem outras fibras que eu não falei aqui. A lignina, por exemplo, que não é um carboidrato, é um fenilpropanoide, entre outros também. Mas o mais importante que fica claro desse vídeo é que fibras alimentares não são proteínas. Muita gente confunde isso, por isso eu deixei para falar só aqui no final do vídeo, para não gerar mais confusão. Porque existem proteínas fibrosas. Existe a fibra da seda, que é uma proteína, mas isso não tem nada a ver com as fibras alimentares. Fibras musculares também não tem nada a ver, ok? Fibras alimentares são carboidratos, em sua maioria. Espero que tenha ficado claro isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.